E a gente apurou. 3 jogadores não treinaram e não têm condições de jogo. Renato Augusto, Duqueiroz e o Gil. Das dúvidas aí, o único que treinou foi o zagueiro João Vitor. Então o Corinthians aí tem muitos desfalques e complicados o PAC Panamá, principalmente o meio-campo, que já não tem Paulinho, aí não tem Cantilho, não tem Maicon, perdeu Renato Augusto e Duqueiroz. 5 baixas no meio-campo. E aí, como o professor Zupac Pardal armaria esse Corinthians? Tudo bem, Vinícius? Um abração para você. Bom trabalhar contigo pela primeira vez aqui em loco. Maravilha. Glaucia, Renato e fã de esportes. A gente está aqui num lugar especial, porque de fato o jogo vai ser especial. E a gente acabou de acompanhar a análise do Renato sobre o Boca. E o Renato falava muito sobre um time que busca os lados, né? Que ele é mais competitivo por dentro e que busca o jogo pelos lados. E o Corinthians perde a sua competitividade no meio-campo, né? O coração do time do Vitor Pereira está fora do jogo, né? E quando a gente falava no Corinthians, a gente falava no Corinthians do Renato, no Corinthians do William, no Corinthians do Guedes, mas quando eu olho para o melhor Corinthians do Vitor Pereira, nos seus melhores momentos de jogo, é o Corinthians de Maicon e Duqueiroz. E primeiramente o Maicon fica fora, o Duqueiroz começa a crescer, ora na função de primeiro, em alguns momentos, contra o Santos inclusive, aparecendo muito na direita, triangulando muito com o Fagner e com o Mantuan pela direita. Então nesse momento perder o Duqueiroz é ainda mais importante. É claro, e é curioso isso, porque o Renato Augusto ele é tratado e ele é de fato o craque talvez desse time, mas no atual momento talvez a ausência do Duqueiroz seja mais sentida, até porque o Renato tem o Juliano, que é um jogador de funções um pouco parecidas. Então são muitos problemas para o Vitor Pereira. Ele vai ter que recorrer a jogadores que não vem entregando, como por exemplo o Rony. Muda radicalmente a característica da equipe, a dificuldade para o jogo com a bola. Talvez tenha que improvisar, e ele testou aqui contra o Santos no segundo tempo o Piton no meio campo. Quando ele colocou o Piton contra o Santos no segundo tempo, eu imaginei que ele fosse abrir o Piton e deixar o William mais solto, mas ele não, manteve o William aberto e colocou o Piton mais centralizado, e ele mesmo disse que foi uma experiência. Eu particularmente não gostei, mas ele tem poucas opções para o jogo de hoje, né? Então é um Corinthians que perde jogadores no coração do seu time. E aí eu tô curioso para ver o impacto que isso vai ter contra um Boca tão competitivo. Você não ficar em cima do muro, como é que você montaria seu meio campo agora, com todos esses desfalques? Eu montaria o meio campo com o Piton. Eu montaria Rony, Juliano e Lucas Piton. Mesmo eu não gostando muito da experiência, as alternativas são poucas, né? Ou ele faz Xavier, Rony e Juliano, e aí ele abre mão demais do jogo bem construído, né? Para ter mais Xavier e Rony em termos de contenção e até um receio quanto à tranquilidade para o jogo, né? Então eu colocaria o Piton e alternaria ele com o William durante o jogo, dar um pouco mais de campo para o William jogar, passear mais por dentro, sair da marcação do advíncula e deixar o William aberto e o Piton um pouco mais por dentro. São os problemas, e não são poucos, que o Vitor Pereira tem para o jogo de hoje. A dúvida também na defesa, né? Se o João Vitor realmente vai ter condições de jogo, ele treinou, pode entrar o Bruno Mendes, uruguai que retornou do Internacional, o Robert, jogador das categorias de base, fazendo aí a parceria com o Raul Gustavo na defesa. Mas vamos acompanhar então o que falou o técnico Vitor Pereira sobre esse confronto aqui na Neoquímica Arena, Corinthians e Boca pela Conmebol Libertadores. Vamos acompanhar. Preparar um adversário é completamente diferente de preparar outro adversário. Para concretamente este Boca é uma equipa com qualidade, não há dúvida nenhuma. Uma equipa competitiva que tem experiência de Libertadores, uma experiência muito grande de Libertadores. Jogamos em casa com a nossa torcida, que há sempre aquela energia extra que temos, sem não há dúvida nenhuma. Precisamos muito da ajuda dele. Taticamente estarmos organizados para contrariar uma equipa que é forte. E depois criar os nossos problemas com bola, em termos ofensivos, criar os problemas, tentar fazer um bom resultado que nos permita estar vivos quando lá formos ao Boca e ter a eliminatória em aberto para passarmos. Pedreira para o Corinthians pela frente, o bicho papão dos brasileiros, da Libertadores, o Boca Juniors, em 22 confrontos de mata-mata contra os brasileiros. O Boca tem 17 triunfos e perdeu 5 vezes, foi eliminado 5 vezes, contando aí a final contra o Corinthians em 2012, final em 63 contra o Santos em 2020, o Atlético ano passado, em 2008, também foi eliminado pelo Fluminense nas quartas de final. Mas nos últimos 10 anos, o PAC,
o Boca só tem 3 vitórias jogando aqui no Brasil. Será que o Boca já está também tremendo aqui contra os brasileiros? A gente pode dizer assim? O que você acha? Inclusive na fase de grupos, né, o Boca veio aqui a Itaquera e não fez um bom jogo contra o Corinthians, né? Eu diria que antes da vitória do Corinthians sobre o Santos por 4-0 na Copa do Brasil, a vitória sobre o Boca havia sido o melhor jogo nas mãos do Vitor Pereira. Mas as coisas mudaram. 2 gols do Maicon. 2 gols do Maicon. O Corinthians fez o gol logo no começo, jogou muito bem. O Benedetto ficou no banco nesse jogo. O Vázquez, citado há pouco pelo Renato, foi o titular. O Vidia não estava, o Rojo não estava, o Izquierdos não estava. Era um Boca bastante mexido. E eu acho que esse é um ponto importante, porque de lá para cá, né, o elemento comparativo que o corintiano tem para o jogo de hoje, talvez seja o confronto da fase de grupos aqui em São Paulo. Mas as coisas mudaram, né? Acho que em termos de confiança, de amadurecimento de equipe, os dois times andaram para frente. Os trabalhos vêm conseguindo obter os êxitos em termos de resultados. O Corinthians está bem nas competições todas, o Boca venceu a Copa da Liga, já havia vencido a Copa da Argentina. Agora, tecnicamente, o Boca melhorou e o Corinthians piorou. O Corinthians perdeu os jogadores e o Boca ganhou os jogadores, especialmente o Sebastián Villa, que hoje vai estrear na Conmebol Libertadores. Então isso aumenta o grau de dificuldade da partida. Renato falou bastante do Villa e ele é um jogador especial nesse momento e ele vai bater com talvez o jogador mais especial do Corinthians nesse momento, que é o Fagner. E vai ser, para mim, o duelo mais interessante desse jogo, o lateral direito do Corinthians contra o ponta esquerda do Boca. E a gente vai acompanhar. Glaucio, a torcida do Boca, não sei se dá para mostrar, fica naquele canto lá. Já tem a separação para a torcida do Boca, vai ficar naquele... É até um espaço maior, né, do que costuma ser. Maior do que costuma ser. Assim como na Bombonera, os corintianos vai ficaram um no maior número. Né? Já tem ali a separação. Já tem um isolamento, não sei se dá para acompanhar aí. O estádio completamente lotado, a gente vai acompanhar nesta terça-feira. E isso também, claro, né, Zupac, faz toda a diferença, porque diferente das outras 3 vezes que o Corinthians enfrentou o Boca em mata-matas, 91, quando era campeão brasileiro, decidiu no Morumbi, 2012 decidiu no Pacaembu, 2013 também no Pacaembu, agora vai decidir na La Bombonera. Mas tem o primeiro jogo em casa, tem que fazer o resultado aqui, mesmo com todos esses desfalques, essa é a ideia. Isso é um diferencial, assim, o Corinthians está pouco acostumado a decidir fora. A última vez, em um mata-mata de Libertadores, de oitavas de final para frente, que o Corinthians começou em casa e decidiu fora, foi em 96, contra o Grêmio. E o Corinthians caiu aqui em Itaquera nas últimas vezes. Hoje vai ter a chance de começar aqui e tentar mudar a sua sorte. O Corinthians vem sendo eliminado frequentemente nas oitavas de final. Hoje começa a tentativa de mudar essa história contra o Boca. Segue ainda, Glaucio, a dúvida qual será a escalação do técnico Vitor Pereira com todos esses desfalques, sem Cantilho, sem Maicon, sem Duqueiroz, sem Renato Augusto, Gil. Mas é certo, a torcida corintiana estará presente, empurrando o time aqui na Neoquímica Arena. E é claro, a gente vai acompanhar todos os detalhes. Glaucio. Boa, Nicolete, Zupac, a gente com certeza ainda dá uma passadinha por aí para pegar mais umas informações antes dessa partida. Ai, Corinthians, a coisa vai tomando um tom de drama antes mesmo de começar, né, Renato? Aquilo que o Vitor ajustou melhor, que era aquela dupla, Maicon e Du, já não tinha Maicon. Agora, sem o Duqueiroz também. E aí ele vai ter que repensar todo o seu meio-campo, justamente para um jogo tão importante, que é preciso fazer esse resultado em casa para levar uma vantagem legal lá para a Bombonera. Até antes do Zupac sair aí para ir para a Arena Corinthians, a gente se encontrou aqui no camarim, estávamos falando dessas possibilidades, de como ele poderia armar esse meio-campo do Corinthians, e a gente tocou num ponto. Curioso como o Duqueiroz foi crescendo nesse time do Vitor Pereira e parece até que há uma Duqueiroz dependência, né? Poxa, o Du não joga, nossa, e agora? Né? Aquela primeira coisa quando você pensa, desfez todo aquele meio-campo. Eu acho que não é nenhuma questão de dependência, mas uma questão de que, se fosse para escolher todos esses desfalques, qual poderia voltar, é o Du, porque você não tem outro jogador com a mesma característica. E a gente está falando de primeiro volante, e o Du nem é primeiro volante. Acho que esse é um ponto interessante. O Du, para mim, tem se destacado até mais com o Cantillo agora. Quando ele estava com o Maicon, ele alternava muito ali entre primeiro e segundo, com liberdade para triangular pelo lado direito. Ele tem feito muito esse trabalho também com o Corinthians. E sem ele, o Corinthians pode até mudar de sistema. Porque se você for imaginar o Vitor Pereira mantendo um 4-3-3, ele vai ter que ir para campo com Xavier e Rony, que a gente sabe que são meninos da base, que ainda estão numa fase de se afirmar,
mas que hoje não são unanimidade nesse time. A gente sabe muito claramente que são jogadores que ainda não responderam, não deram uma resposta muito legal, principalmente o Xavier. Às vezes que entrou, não gostei, não fez a bola andar, não fez o jogo progredir. O Rony, aquela pegada sempre muito à vontade, mas pouco repertório também de construção. O Vitor Pereira falou muito sobre isso, talvez a gente vai ter que mudar e a qualidade técnica cai. Ali, para mim, já foi um indício muito claro de que ele deve usar, um dos dois vai estar em campo. De verdade, eu acho que não vai fugir disso. Agora, pode ser que só um esteja, e aí a gente está falando, depois a gente vai até olhar nas formações, a gente está falando até uma mudança de sistema, partindo para 3 zagueiros. Muito bem, a gente fala já mais aqui de Corinthians e também de Boca, mais dos outros jogos de Libertadores desta terça-feira, porque agora é hora do Clique ESPN. Natasha Davi já conosco.